Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marise Lima e hoje a gente vai conversar sobre neuropatia diabética. A definição de um grande pesquisador em neuropatia diabética, a neuropatia diabética é a presença de sintomas e ou sinais de disfunção dos nervos periféricos em indivíduos com diabetes mellitus após a exclusão de outras causas. Significa que é sempre importante, antes de dar o diagnóstico de neuropatia como definitivo, investigar causas adicionais que podem causar os mesmos sintomas. No diagnóstico diferencial, a gente tem desde doenças metabólicas, como doenças tireoidianas e, por exemplo, o hipotireoidismo, doenças renais, doenças sistêmicas, doenças infecciosas, doenças inflamatórias, que têm um comprometimento em particular de articulações e nervos periféricos, deficiências nutricionais, entre elas eu chamo a atenção para a deficiência de vitamina, que parece ser mais frequente na população do que a gente antes imaginava, e a influência de agentes industriais, drogas e metais. Além disso, algumas pessoas têm tipos de neuropatias que são hereditárias e que não necessariamente precisam de uma doença para justificá-las. A neuropatia diabética, ela afeta mais de 50% dos diabéticos ao longo da sua história. Acomete fibras de diversos lugares diferentes e por isso tem sintomas tão diferentes e tão diversos. Pode causar dor incapacitante. A neuropatia ela é um motivo frequente de falta ao trabalho, de incapacidade, de disfunção. Pode ocasionar complicações graves, dentre elas, a mais temida é a amputação. Por conta de seu acometimento diverso em nervos diferentes, ela vai ter também manifestações clínicas variáveis. E acima de 50% das neuropatias periféricas são assintomáticas. E lógico, por conta de tudo que foi dito, elas afetam de forma vigorosa a qualidade de vida dos indivíduos que têm o problema. Na fisiologia da neuropatia diabética, existem mecanismos que são atribuíveis a diabetes tipo 1, ao diabetes tipo 2, e existem mecanismos que estão implicados na neuropatia para os dois tipos de diabetes. Na diabetes tipo 1, existe uma influência muito importante da redução da insulina e do peptídeo C, que de forma direta reduz a sinalização da insulina e vai causar uma série de reações intracelulares nos neurônios, de forma que esses neurônios eles começam a manifestar essas características de neuropatia. No diabetes tipo 2, chama a atenção para a influência da dislipidemia. Por conta disso que a gente geralmente, no tratamento da neuropatia, a gente checa como estão os lipídios desses pacientes. Já a hiperglicemia, que causa uma série de disfunções inflamatórias, ela é um mecanismo comum tanto para os indivíduos que têm diabetes tipo 1 quanto para os indivíduos que têm diabetes tipo 2. Na classificação das neuropatias diabéticas, a gente tem a neuropatia difusa, que inclui a polineuropatia somática diabética, que é a mais frequente, a neuropatia autonômica também. Além disso, a gente tem a mononeuropatia, que é a mononeurite múltipla, que é uma forma mais atípica, e a radiculopatia ou polirradiculopatia, que é uma forma atípica. Além disso, é importante excluir as neuropatias não diabéticas, mas que são comuns nos pacientes diabéticos. A gente vai separar as neuropatias em neuropatias difusas, a mononeuropatia e a radiculopatia. Começando de trás para frente, a mononeuropatia ela é uma disfunção neurológica que acomete o nervo de forma isolada, por exemplo, a neuropatia, a mononeuropatia craniana ou de algum nervo periférico, e a mononeurite múltipla, que seria uma neurite de nervos isolados, mas em lugares diferentes. Acomete com mais frequência pacientes idosos com diabetes tipo 2. Entre os nervos periféricos mais acometidos, a gente pode destacar o nervo mediano, o nervo naio e o nervo radial. E nos nervos cranianos, o terceiro, o quarto, o sexto e o sétimo pares. É habitualmente reversível. Tem tratamento cirúrgico quando necessário e quando, ao longo do tempo, ela não vai sendo arrefecida. Um exemplo de neuropatia do tipo mononeuropatia. Esse paciente da imagem superior, no canto superior direito, ele apresenta um desvio da face por conta de uma mononeuropatia que acomete o nervo facial.
Já o paciente de baixo, ele tem uma mononeuropatia que inclui o terceiro par, de forma que o paciente tem uma abdução isolada na órbita esquerda. A radiculopatia, ela é uma doença que já tem um comprometimento neuropático de um plexo radicular, então ela é mais complexa. É muito frequente, por exemplo, a radiculopatia torácica, seria como a símbolo dessa classe. Mais frequente também em homens diabéticos tipo 2. Acomete também, existe um acometimento também possível do plexo lombosacral. E de forma característica, o paciente apresenta dor intensa unilateral, uma redução de força que é marcante e uma perca de peso. Ou seja, uma das manifestações mais debilitantes do paciente. Geralmente é autolimitada, é aquele paciente que você vê chegar numa cadeira de rodas, com perca de peso, com um acometimento importante, causando dor e dificuldade de mobilidade de um dos dimídios. Depois de um tempo, com a melhora clínica, com o tratamento, possivelmente com um corticoide e a melhora do diabetes, esse paciente pode retornar a ter funcionalidade naquele membro e reganha peso. Enfim, a gente chega na neuropatia difusa. A neuropatia difusa, ela é dividida em neuropatia somática e neuropatia autonômica. Começando pela neuropatia autonômica, a neuropatia autonômica é aquela que, por definição, atinge os nervos do sistema nervoso autônomo. E por isso, ela é dividida em neuropatia autonômica cardiovascular, gastrointestinal, urogenital e a sudomotora. Ela é mais frequente do que a gente imagina, mas é pouco investigada e pouco valorizada, porque muitos dos sintomas, por se tratarem de órgãos lugares diferentes no organismo, que muitas vezes acontecem ao mesmo tempo, elas são compartimentalizadas em doenças diferentes. Muitas vezes é a neuropatia autonômica a causa de tudo isso. Acomete o simpático, o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático, pode acometer ambos. Sempre necessária a investigação detalhada na anamnese, por exemplo, perguntar ao paciente diabético, particularmente o diabético tipo 2, que já tem mais de 10 anos de doença, se ele tem sintomas cardíacos como síncope, palpitação, sintomas do trato gastrointestinal relacionados à sua digestão, sintomas urogenitais como relacionados à sua sexualidade e às disfunções urinárias, e pacientes que têm uma sudorese inexplicada. Muitas vezes esses sintomas a gente direciona para outras causas, entre elas doenças outras e medicamentos, e pode ser simplesmente neuropatia autonômica. Pode acontecer também nesse grupo de pacientes o que a gente chama de hipoglicemia despercebida, ou seja, por conta do comprometimento da sinalização simpática da hipoglicemia, o paciente ele começa a fazer hipoglicemia cada vez mais forte, com menos sintomas, a ponto de muitas vezes só manifestar sintomas quando entra em coma, por uma hipoglicemia grave. Pode acontecer também nesse grupo de pacientes, e é relativamente frequente de neuropatia autonômica cardiovascular, taquicardia de repouso, que é uma taquicardia despropositada. Pode acontecer a hipotensão ortostática, a gastroparesia, que seria uma lentificação do esvaziamento gástrico, constipação, alternando com diarreia, e alguns pacientes que apresentam incontinência fecal inexplicada. Pode acontecer disfunção erétil, bexiga neurogênica, e essas são as manifestações mais frequentes desses sistemas que vocês veem no desenho. E a disfunção sudomotora, que não é a mais frequente, mas que acontece com uma sudorese que acomete os membros inferiores e a sudorese gustomotora. A neuropatia autonômica cardiovascular, ela se manifesta como variabilidade da frequência cardíaca reduzida, ou seja, o paciente não apresenta uma resposta autonômica às mudanças de posição, de decúbito, aos níveis de pressão que mudam, que seria esperado para um paciente que não tem a doença. O paciente apresenta taquicardia de repouso, como eu falei, é uma taquicardia despropositada, e o paciente pode apresentar uma hipotensão ortostática, ou seja, todos os mecanismos simpáticos de resposta à posição de pé, eles são arrefecidos pelo acometimento do sistema nervoso autonômico, de forma que não existe uma contratilidade vascular em resposta a ficar de pé, e o paciente pode apresentar hipotensão pela simples mudança de posição. E também pode acontecer nesses pacientes o que a gente chama de morte súbita por arritmia maligna. Ou seja, o paciente apresenta arritmia, ele desconhece que a arritmia é um tipo de neuropatia, e essa arritmia ela pode ser tão severa que o paciente tem uma morte súbita não por isquemia,
mas por uma arritmia severa secundária à neuropatia autonômica cardiovascular. Daí a importância de checar os sintomas cardiovasculares nesses pacientes, porque a morte súbita pode ser um dos sintomas do cortejo dos sintomas anteriores, e os sintomas anteriores podem ser o que precede a morte súbita. Em pacientes diabéticos tipo 1, 30% deles vão ter neuropatia autonômica em 20 anos. Nos pacientes diabéticos tipo 2, 60% em 15 anos. Já é presente nos pacientes pré-diabéticos, muitas vezes, nos pacientes que têm síndrome metabólica e naqueles que têm resistência insulínica. Existe um fator de risco independente para a mortalidade cardiovascular associada à NAC, neuropatia autonômica cardiovascular, arritmia e isquemia, ou seja, pacientes que têm manifestações clínicas da NAC, eles seriam um fator de risco adicional para desenvolver também isquemia. Pacientes com NAC têm mais risco quando apertam o controle glicêmico e pressórico, ou seja, identificar a NAC é importante para evitar que o paciente seja submetido a tratamentos muito intensivos com redução das glicemias de forma muito abrupta, o que pode precipitar complicações. O diagnóstico é feito através do rastreio em pacientes com complicações microvasculares, já que geralmente a neuropatia autonômica ela segue o mesmo tempo em que as complicações microvasculares que a gente já estudou, elas se apresentam. É sempre importante excluir outras causas. Dentre as manifestações clínicas, a gente observa com frequência. E é importante fazer uma avaliação da variação de frequência cardíaca, pedindo para o paciente se exercitar, fazer algum esforço, sentar, deitar, e a avaliação da pressão do paciente sentado e paciente de pé. O tratamento, particularmente nos pacientes diabéticos tipo 1, mais válido é através da prevenção, com melhora do controle glicêmico, já que uma parte menor de pacientes diabéticos tipo 1 vão desenvolver neuropatia, o que é diferente do paciente diabético tipo 2, né, que mais ou menos o dobro dos pacientes em relação ao tipo 1 vão desenvolver neuropatia autonômica. O tratamento é sintomático, é importante estimular o exercício físico, que ajuda a reduzir a dislipidemia, que é um dos mecanismos associados à neuropatia no diabético tipo 2, e melhora o controle glicêmico, que é importante para os dois tipos de diabetes. É importante estimular a reposição com sódio e água, particularmente nos pacientes que fazem a variação de frequência cardíaca e hipotensão ortostática. E alguns autores recomendam drogas com ação simpática, o que ainda não é definido, não tem uma comprovação indefinitivo pela sociedade. A neuropatia autonômica gastrointestinal, ela é do tipo gasparesia diabética, pode se manifestar também como enteropatia diabética, diarreia, e a hipomotilidade colônica, que é aqueles pacientes que têm constipação. É importante dizer que algumas vezes o paciente pode apresentar as 3 manifestações. Existe um impacto no controle glicêmico, e isso se dá porque os alimentos eles apresentam uma absorção errática pelo trato digestivo, de forma que muitas vezes não coincide a absorção do alimento com o mecanismo de ação de uma determinada droga usada para o controle glicêmico. Pacientes podem ser oligossintomáticos e muitas vezes a gente imagina que os sintomas podem se dever a uma alimentação inapropriada, ao consumo de bebida alcoólica ou ao uso de algumas medicações. O diagnóstico é feito através do rastreio em pacientes que têm uma variabilidade glicêmica inexplicada, aqueles que você tem mais dificuldade de manter o controle glicêmico. Isso pode acontecer por conta de padrões digestivos diferentes. Pacientes que têm sintomas do trato gastrointestinal, e é o paciente que tem uma lentificação de toda a peristalse e da digestão, então paciente que tem a sensação de que está empachado, paciente que tem constipação, ou até naqueles que têm diarreias inexplicadas. É sempre importante excluir as outras causas, já que muito frequentemente a gente atribui essas outras causas. E dentre os sintomas, como a gente já falou, saciedade precoce, empachamento, eructação, náusea, vômito, dispepsia, diarreia que pode se alternar com constipação e dor abdominal inexplicada. Para alguns pacientes, não todos, em que a investigação clínica, a associação com diabetes de longa data não é suficiente para a gente imaginar esse diagnóstico, a gente pode supor através da cintilografia do esvaziamento gástrico. O tratamento é feito com sintomáticos através de orientações alimentares,
particularmente uma alimentação mais rica em fibras. É possível fazer a metoclopramida para ajudar no esvaziamento gástrico dos pacientes que têm sintomas mais gástricos e reavaliar os medicamentos em uso. Por exemplo, o glifage, a metformina, que é um medicamento que pode causar diarreia. Algumas vezes a diarreia ela pode ter sido iniciada, precipitada pela metformina, mas mantida pela neuropatia, ou piorada pela metformina e iniciada pela neuropatia. Então, algumas vezes a mudança, a retirada dessa droga pode ajudar nos sintomas. A neuropatia autonômica urogenital, ela se manifesta como cistopatia diabética, que a gente conhece como bexiga neurogênica, disfunção erétil, disfunção sexual feminina. É sempre importante rastrear em homens que têm outros sinais de neuropatia, porque muitas vezes esse paciente ele não conta que tem uma disfunção erétil, não conta que tem uma perda de urina, por se sentir envergonhado. Então, sempre que o paciente apresentar manifestações de outras neuropatias autonômicas, é interessante abordá-lo diretamente quanto à possibilidade dele ter sintomas do trato urogenital. Mulheres com história típica de infecção do trato urinário, particularmente de repetição. É importante também, lógico, investigação hormonal, já que disfunção erétil tem como causa também o hipogonadismo, a redução da testosterona. E, lógico, assim como o próprio hipogonadismo, é importante excluir outras causas, entre elas o uso do cigarro, algumas medicações que também podem implicar com disfunção erétil ou alterações da diurese. Por fim, a neuropatia autonômica sudomotora ou gustomotora, esses são alguns dos nomes que a gente pode usar. Ela se manifesta como anidrose ou hipohidrose distal. São aqueles pacientes que dizem que têm uma sudorese abrupta e inexplicada, ou que têm durante todo o dia uma sudorese desproporcional à temperatura do ambiente. E a sudorese gustatória, ou sudogustatória, ela tem uma manifestação que o paciente, quando ele começa a se alimentar, ele percebe que ele fica suando profusamente na cabeça e no pescoço. Isso é uma característica que alguns pacientes atribuem ao calor do ambiente, mas é uma disfunção por neuropatia autonômica sudomotora. Já em relação à polineuropatia somática diabética, que se trata da forma mais frequente de polineuropatia, em geral, a polineuropatia somática diabética é uma polineuropatia do tipo difusa, simétrica e distal. Ou seja, em particular, ela comete mais mãos e pés, e geralmente ao mesmo tempo dos dois lados. A neuropatia mais comum, até 75% dos diabéticos vão apresentar em alguns estudos, em algumas estatísticas isso foi mostrado. Pode acontecer até em 10 a 30% dos pacientes com pré-diabetes. 20% dos pacientes diabéticos tipo 1 terão polineuropatia somática em 20 anos de doença. 10 a 15% dos DM2 terão já ao diagnóstico, que pode chegar a 50% em 10 anos. Acontece muito frequentemente pela hiperglicemia que gera estresse oxidativo. Tem associação com glicemia, ou seja, quanto mais hiperglicêmico, mais a polineuropatia vai se manifestar. A altura, pacientes com mais estatura têm mais polineuropatia. Fumo, pressão arterial descontrolada, pacientes mais pesados e pacientes dislipidêmicos. Então, esses são possíveis fatores de risco que a gente pode interferir e a gente pode ajudar o paciente a ter menos manifestações além do próprio tratamento da doença. É uma causa importantíssima, a causa, na verdade, mais importante de úlceras nos pés, porque existe um comprometimento da sensibilidade, uma redução de percepção de sensibilidade e algumas vezes uma redução da motricidade, da força motora que ele tem. Contribui significativamente para quedas e fraturas, ou seja, o paciente ele pode se desequilibrar por fraqueza, por deficiência da sua mobilidade, como foi dito, ou até porque o paciente perdeu a sensibilidade dos membros inferiores, em particular a sensibilidade proprioceptiva. A gente tem algumas fibras, que são as fibras que a gente investiga nos pacientes que têm a polineuropatia somática distal. Entre elas, as fibras grossas, que são aquelas implicadas com uma sensibilidade não dolorosa, como sensibilidade vibratória, sensibilidade de pressão e a própria motricidade. E aquelas fibras finas ou ultra finas, que são implicadas com um estímulo doloroso e com um estímulo térmico. Entre os diagnósticos, é recomendado a gente iniciar o rastreio em pacientes diabéticos tipo 2 já o diagnóstico, pois alguns já podem apresentar, vocês viram, e após 5 anos nos pacientes diabéticos tipo 1.
É extremamente atípico que um paciente diabético tipo 1 apresente qualquer tipo de neuropatia com menos de 5 anos de doença. Sempre colher a história clínica, avaliar os sintomas que podem possivelmente ser atribuídos à neuropatia, fazer a avaliação neurológica específica. É aquele exame que a gente faz caracteristicamente nos pés do paciente diabético, que avalia tipos diferentes de sensibilidade e a motricidade. Em alguns casos é necessário solicitar a eletroneuromiografia, mas isso é raramente necessário, porque de forma geral as características são frequentes e acometem um paciente tipo 2 ao diagnóstico, com pouco tempo de diagnóstico, e o tipo 1 depois de 5 anos, com manifestações que se repetem com frequência, como alterações de sensibilidade e motricidade, como foi dito. Para os pacientes que a gente precisa fazer a eletroneuromiografia, seria o paciente que tem um quadro atípico ou um paciente que tem um diagnóstico duvidoso. Por exemplo, um paciente que tem um dano motor mais intenso que o dano sensitivo. Não é o esperado, é esperado que o dano sensitivo seja maior do que o dano motor. E aqueles em que a instalação foi rápida e assimétrica. Os sintomas e sinais associados à neuropatia e ao comprometimento de fibras específicas. Então, a gente vê que aqueles pacientes que têm comprometimento de fibras largas, eles têm a alteração de reflexo aquileu, tem uma sensação de tontura, de instabilidade postural, tem dificuldade de equilíbrio. Já aqueles pacientes que têm comprometimento de fibras pouco mielinizadas ou amielínicas são aqueles que têm prejuízo na percepção de dor e na sensibilidade de proteção. Além disso, pacientes que apresentam alterações de percepção de dor e de temperatura. Caracteristicamente, é o paciente que tem sintomas mais sinais ou apenas sinais. No diagnóstico, a partir dos sintomas, a maioria dos pacientes são assintomáticos ou oligossintomáticos, por isso que a gente precisa rastrear. As desestesias, elas são frequentes, particularmente à noite. Então, desestesia é o que a gente chama de percepção alterada da dor. Ou seja, aquele paciente que não diz que tem dor especificamente, mas diz que sente beliscar, queimar, arder. Isso pode ser uma percepção de dor modificada. Isso pode ser desestesia. Acometimento de fibras diferentes com frequência no mesmo paciente. Então, o mesmo paciente pode apresentar acometimento que cause dor, alteração de dor, redução da percepção de dor e redução da percepção de sensibilidade vibratória, por exemplo. Alguns pacientes apresentam o que a gente chama de hiperalgesia, que é um simples toque gerar uma dor desproporcional ao estímulo. Tem com muita frequência impacto nas atividades diária, muitos pacientes deixam de desenvolver suas atividades, tanto de lazer quanto atividades de trabalho, e é sempre importante excluir outras causas. O tratamento da polineuropatia somática diabética ele é mais direcionado para os sintomas dolorosos, as desestesias. E a gente tem geralmente 3 opções principais de drogas. Aqueles medicamentos que são anticonvulsivantes, eles a pregabalina ou a gabapentina, aqueles antidepressivos tricíclicos, dentre eles o mais usado é a amitriptilina, e aqueles inibidores de recaptação de serotonina, dentre eles destaca-se a duloxetina. Então, sempre que a dor não é controlada por um deles, embora se use doses otimizadas, a gente faz a permuta por uma das outras classes. E se mesmo assim, permutando para uma das outras classes, a dor não é controlada, entra então a indicação do uso de agonistas opioides, como é o caso do tramadol, da codeína também. A prevenção se faz através principalmente do controle glicêmico. Estudos mostram que existe uma redução de risco de 78% da neuropatia periférica nos pacientes diabéticos tipo 1 através do controle glicêmico. Então, investir em controle glicêmico precoce faz diferença em relação à chegada da neuropatia diabética. No paciente diabético tipo 2, o controle glicêmico ele mostra uma redução modesta em relação à chegada da neuropatia. Mas se observa que quando se trata melhor o peso, quando se trata melhor a dislipidemia, talvez esse benefício seja aumentado. Existe no paciente diabético tipo 1 uma redução de 45% do risco para neuropatia autonômica, com controle glicêmico. Já a neuropatia autonômica, ela não tem nenhum impacto através do controle glicêmico no paciente diabético tipo 2.
Ou seja, em se tratando de neuropatia autonômica, diferente do que a gente observa na polineuropatia sensório-motora distal, o paciente diabético tipo 2 ele quase não tem benefício, ele vai desenvolver a neuropatia autonômica mais por uma questão individual, uma tendência pessoal, mais do que o controle glicêmico dele efetivo. Além disso, é importante estabelecer a rotina de mudança no estilo de vida. Então, no diabético tipo 2, a gente observa que em alguns casos tem regeneração de fibra nervosa associada ao exercício, particularmente se o exercício é estimulado no começo dos sintomas, ou antes dos sintomas se manifestarem. E exercício e dieta juntos ou isolados se convertem em benefícios para pacientes sem controle glicêmico apropriado. Ou seja, quando a gente faz exercício e dieta, a gente não vai estar só beneficiando mecanismos de estresse oxidativo que estariam relacionados à polineuropatia ou à neuropatia autonômica, mas ao próprio controle glicêmico. O controle glicêmico é um dos fatores, como vocês viram, que pode de alguma forma beneficiar esses pacientes. Termino a aula agradecendo a atenção de vocês e me deixando à disposição para as eventuais dúvidas que vocês possam ter. Um beijo carinhoso e até a próxima aula.